Pedir ao nosso irmão Odilon a sua palavra, por favor. Amados irmãos de jornada, namastê. Meus parabéns, meu irmão. Palavras de luz, que nos ajuda na sintonia com a presença do Senhor da vida, que nos anima a todos. Eu tenho falado aqui, eu tenho sido intuído e direcionado a falar da afetividade, que é essencial, pois que o Espírito de verdade, na decodificação através de Kardec, nos suscita. Primeira lição: amai-vos. Instruí-vos. Segunda lição. E hoje aquilo que chegou para mim é falar um pouco do instruí-vos. Olha que engraçado. Sento na mesa, Karina começa seu trabalho falando exatamente: conhecereis a verdade vos libertará. Estava falando da parte do instruir-vos. E aí confirmou-se de que deveria ser realmente o tema a ser seguido. Porque na hora que ela falou, eu estava exatamente lembrando aquilo que vem à minha mente em casa. E aí na segunda vez, Karina, que não é muito de falar, mas de cantar belamente, mais uma vez, usando de sua melodiosa palavra, chamou-me novamente para o conhecimento, quando cantou a música que fala da verdade. Então realmente o tema é um instruir-vos. Jesus falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu gosto muito de um filósofo de séculos passados chamado Baruch Spinoza. Ele falou o mesmo que Jesus de forma diferente. Eu gosto da forma que ele fala. Ele disse assim: eu sou livre de tudo que sei, mas eu sou escravo de tudo que ignoro. É a mesma coisa que Jesus disse. E Kardec escreveu: fé inabalável é aquela que em qualquer época pode, sem temor, encarar a razão de face a face. Ou seja, a fé que você tem, mas calcada em compreensão e entendimento, na razão, é inabalável. E se ninguém trouxer uma verdade maior do que aquela, capaz de convencê-lo pelo seu discernimento, que ela é mais clara, então nada te abala. Você não sai daquela verdade primeira que você encontrou. Se outra que a substitua à altura não chegue. Então, queridos irmãos, faz-se necessário o conhecer, o compreender, os porquês, aliado ao sentimento de amor no mais alto nível, que é o amor desinteressado. Olha só, queridos irmãos, aos nossos olhos, é uma manifestação bizarra e até chocante para nós que olhamos só o exterior. Vocês já viram aquilo que se chama irmãos siameses ou chifópagos? Aqueles irmãos que nascem entrelaçados no mesmo corpo. Olha, são dois corpos entrelaçados, às vezes divide o mesmo coração, divide o mesmo fígado, uns têm o braço que movimenta, tem duas cabeças, que é uma coisa chocante para nos ver, que ao olhar nos choca, e que faz a gente questionar a Deus se aquilo é justo. Como pode duas pessoas nascerem numa condição tão precária? Às vezes parece uma aranha se deslocando, porque tem duas pernas e quatro braços, duas cabeças. E aos nossos olhos exteriores é uma coisa chocante, choca-nos, parece bizarro. Mas se a gente procurar entender segundo a orientação e os ensinamentos dos Espíritos, nós vamos entender que aquele é amor, amor divino. Aquilo é uma grande bênção, uma grande oportunidade, misericórdia.
Mas para isso a gente precisa entender os porquês. E na medida de minhas possibilidades aqui, eu vou tentar dar-lhes a razão para que cada um possa discernir se faz sentido ou não. Então vamos aqui, as possibilidades são imensas, um leque imenso de possibilidades que pode fazer com que 2 espíritos encarnem daquela forma. Eu vou falar uma delas. Imagine espíritos que ao longo de séculos são inimigos e se odeiam. E toda vez que encarnam, sempre acabam a encarnação, um mata o outro. Sempre. O ódio é tão grande, o rancor é tão grande, que por mais que eles venham encarnados como pai ou filho, como irmãos, como mãe ou filha, como amigos, todas as vezes que a divindade, através da misericórdia, fez com que eles encarnassem para poder solucionar o problema de afeto que eles têm, esse ódio, eles matam o outro. E é sempre revezamento. Um mata esse, então já são vidas e vidas e vidas que eles fazem isso. E não se resolve. E esse ódio, além de feri-los e magoá-los muito, porque a sua natureza divina foi criada pelo amor e para amar, apesar do estado de ignorância em que se encontram, sofre com isso. E a misericórdia do Pai oferece a oportunidade de mais uma vez isso ser consertada, e agora de forma compulsória. Como fazer com que eles se encontrem e agora não matem um ao outro? Que tal entrelaçá-los no mesmo corpo? Se tentar contra a vida do outro, você morre junto. Se tentar mais uma vez contra a vida do outro, você está fadando a morrer junto com ele. E talvez seja a única coisa que os faça segurar o seu ódio, o seu rancor, seu desprezo por esse outro. E ainda tem um detalhe: 2 adversários, quando sofrem juntos, quando passam pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor, têm tendências a se cumpliciar, fazer uma amnistia entre os dois para enfrentar esse sofrimento ou esse inimigo maior que os aflige. Então, existe a possibilidade de que você se cumplicie até com quem você não goste. Você cria um armistício a fim de enfrentar esse problema maior. E naquele corpo, há muito disso. Às vezes a mão que vai alimentar está no controle de um, mas a boca e o aparelho digestivo é através da cabeça do outro. Então a mão que alimenta está no comando do dedo de cá, mas a boca que vai receber a comida e vai levar até o aparelho digestivo está no outro. Então esse aqui tem que alimentar o outro. O que o Pai espera com isso? Que pelo menos naquela existência surja tolerância um pelo outro. Se não houver uma cumplicidade maior, se não surgir uma admiração, um perdão, que pelo menos aprendam a se tolerar. Porque se durante toda aquela existência, pelo menos eles aprenderem a se tolerar, então na próxima poderão reencarnar, não mais num corpo daquela forma, e na condição de pai e filho, virem ajustarem as coisas, na condição de mãe, pai, na condição de casal, como for a melhor forma, a forma mais necessária e eficaz para que eles possam se resolver. E aí poderá surgir a admiração, e em uma outra encarnação surgir o amor, e aquilo que durante séculos não pôde ser resolvido, resolveu-se. Será que agora, depois dessa ideia, ao encontrarmos uma pessoa, os seres humanos nessa condição, será que vamos simplesmente achar bizarro, injusto? Ou vamos olhar e vamos entender, pode ser até chocante para mim, isso pode ser até bizarro aos meus olhos, mas é a misericórdia divina, porque 2 espíritos ali estão tendo a oportunidade, depois de longo tempo, de se acertarem. É a ação do amor do Pai, porque aquilo ali é um corpo, não são eles. É um corpo, é uma veste. E as vestes existem em função do aprendizado que nós necessitamos, das experiências que precisamos para aprender a amar e a entender, a conhecer a nós, os outros, e dessa forma conhecermos o Pai. Vamos agora usar um exemplo aqui entre nós. O compulsivo e aquele parente ligado a ele. Mãe, esposa, filho, irmão, avó. Por que isso acontece? Porque eu
sofro tanto com esse irmão desta forma? Por que eu estou com esse irmão dessa forma? Passando, nossa, umas aflições, limites para mim. Misericórdia divina, amor do Pai, dando oportunidade tanto ao compulsivo como àquele que o acompanha como parente. Vamos voltar ao passado um pouco e eu vou falar também de possibilidade. Por que esses dois agora estão nessa condição? O que é isto? Então, vou falar de possibilidade e cada um reflita, pense sobre o assunto. Vamos ao passado e vamos encontrar, por exemplo, um homem desposando uma jovem. Uma jovem, toda mulher, por mais dura às vezes que seja, ela tem na essência a doçura do aspecto feminino de Deus. A mãe, a gentileza, o amor resiliente que não desiste. Então, por mais que o espírito esteja num estado ainda atrasado, a essência dele tem isso. E na condição feminina, é o que ele precisa vivenciar. Assim como aquele que nasce como homem, manifesta o aspecto masculino desse amor e dessa divindade. E aí, ao desposar, cheio de promessas, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, na fartura e na falta, a fidelidade de amar lealmente e acompanhar até o final de nossas vidas aquela que nós escolhemos como parceiro. Mas infelizmente ainda fazemos isso não por amor desinteressado, fazemos isso porque temos algum interesse, pensamos em retorno sexual, financeiro, afetivo. Mais do que pensamos em fornecer, pensamos em receber. E vivemos em função disso, cobrando o outro, sem nos preocuparmos em dar, em viver para dar, porque é isso que nos deixa pleno. E aí esse homem começa a magoar e a ferir essa companheira da forma mais vil, atrai, a humilha, e no momento que ela reclama, pondera, da forma mais cruel, ele a expõe. Chama de feia, de ignorante, de incapaz, de pior companheira, aquilo que humilha, aquilo que destrói emocionalmente, psicologicamente, e às vezes vamos além, né? E em vez de só falar, começamos também a agredir. E mais do que isso, vamos expô-la também ao público, a todos, vamos tirar toda a dignidade que ela tem, porque não fica só dentro de casa. Às vezes esse cara trouxe mulheres, passou na frente dela, fez na frente dela de propósito, e diante de todos que viviam. E isso durante gerações, durante aquela existência. E digamos que ela, apesar de tudo isso, ainda estava cativada por aquele rapaz que ela conheceu. Vamos lembrar da bela manifestação de Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Digamos que ele tenha cativado essa menina, essa moça, de forma tão cativante, que apesar do comportamento cruel, feio e terrível dele, no fundo ela ainda guarda uma admiração por ele. E sofre pela forma com que ela é tratada, e sofre porque ela ainda o ama em silêncio, e que não pode nem manifestar. Porque até a manifestação de amor vai ser uma oportunidade para que ele a destrua emocionalmente, e sabe lá mais o quê? Bom, é possível que essa irmã vazia, numa condição terrível, para tentar fugir da realidade e suportar uma condição tão triste, crie uma compulsão, bebida, droga, ou sexo mesmo doentio. Vou traí-lo. Não é o que ela quer, mas é uma vingança doentia, uma forma revoltante, desequilibrada de tentar ferir a esse marido que a machuca tanto. E aí se torna uma pessoa doente na prática sexual, ou em outras coisas. Ela cria uma compulsão, e isso ela vai até o final de sua existência e morre, sem sair dessa condição infeliz. Este espírito que foi o marido, ao desencarnar, ele irá para o ambiente que lhe cabe, e ele estará no ambiente semelhante
ao que ele era para o outro. Ele vai estar com espíritos que são semelhantes a ele no trato com o outro, principalmente no trato com essa que foi sua companheira. E ele ficará um longo tempo submetido àqueles que agem assim. No umbral onde todos são daquela forma. Mas mais do que o sofrimento externo que ele passa no umbral, a sua consciência lhe causa dor insuportável. Porque no umbral, no plano espiritual, cada coisa que ele fez, esta mulher, esse espírito nascido mulher, com quem ele casou, sentir, ele lembra e sente. Exatamente como se fosse ela. No umbral, lá no plano espiritual, a consciência dele, onde estão gravadas as leis divinas, todo momento, todo instante, faz com que ele sinta, veja, exatamente como se fosse ela. Isso se torna um inferno. Este é o inferno. Tem um ambiente onde todos são perturbados e equilibrados daquela forma. E sua consciência que faz com que todo dia você esteja diante daquilo que você fez ela passar. E há outros também. E mesmo depois de você encontrar-se completamente exaurido no umbral, quando você pela primeira vez, arrependido de verdade, não da boca para fora, porque está incomodado com aquele ambiente, você pede ajuda ao Senhor da vida, ao Pai. E aí, eles vendo que você realmente alcançou o início do arrependimento, então você é socorrido dos umbrais, tratado, e passa por um período de orientação, de revisão de todo o processo, e de quanto você criou para você de sofrimento, de dor, além de para ela e para todos aqueles que viam também que sofriam, a mãe dela, os filhos se vocês tinham, amigos, e sobretudo você mesmo, quanto você se feriu. É dando que se recebe. Então se você está dando ferimento e dor, é isso que você está fazendo com você mesmo. Só que apesar de você estar num ambiente já diferente, você não tira aquilo da consciência, aquilo continue sem a consciência. Aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Aquilo que for desligado na terra, será desligado no céu. Então você precisa reencarnar, encontrar esse espírito e agora corrigir o erro passado. É o único jeito de sua consciência ficar em paz. Não basta se arrepender, não basta reconhecer o erro. A consciência cobra e exige o reparo. E aí você pede para encarnar, porque você não suporta mais viver com a lembrança. Por mais que te tratam bem, que você vá para um lugar agradável, não adianta, você não consegue usufruir adequadamente, porque sua consciência está o tempo todo focada naquele sofrimento. E aí você pede para encarnar, porque ao encarnar você esquece. Daí o esquecimento, que é uma bênção. Esquecer o passado é uma bênção. E aí você pede para encarnar novamente e encontrá-la, encarnar com ela novamente. Espera-se que ela tenha sido socorrida, tratada e reencarne. E você quer vir agora como pai dela, como mãe, e ela filha, ou ela esposo, não sei, o arranjo depende daqueles irmãos que têm maior visão e que vão possibilitar qual seja a melhor forma de você ressarcir isso. Então, às vezes é um pai e uma filha, às vezes são irmãos, às vezes é um neto e uma avó, um avô e um neto. A composição a gente não sabe. Como é as composições das dores daqueles que são os parentes cuidando de compulsivos. E ela virá com o desequilíbrio, com a compulsão. Qual é o seu papel junto a este irmão, seja quem for? Amá-lo. Aquela afetividade com que você faltou, chegou a hora agora de você ressarci-la, amando-a, cuidando dela. Não interessa o quanto isso possa parecer sacrificante para você. Se você precisa de paz, se você quer paz no seu espírito e sua consciência, sobre tudo que você faz nessa terra, você precisa amá-lo e dedicar a cuidar-se desse outro, porque você levou ele a estar naquela condição. E você, sobretudo nessa existência, precisa amá-lo, cuidar dele, o que não significa deixar de cuidar de si, deixar de se resguardar, de se proteger, mas exige sacrifício. Se você até o final de sua existência cumprir esse sacrifício, você com certeza voltará para o plano espiritual com a consciência reajustada. E ela terá mudado, terá saído da compulsão? Bom, isso cabe também a uma escolha desse outro espírito.
Se você tiver feito tudo aquilo que ela devia e ela optar por continuar na dependência ou no vício que tem, isso já não é mais responsabilidade sua, porque você veio ressarcir e assim o fez. Mas detalhe, se você amá-la e ressarci-la até o final da existência com o afeto que você deveria, esse amor que você aprendeu e que vai te tornar melhor do que você era, vai fazer com que você, mesmo não precisando voltar a estar com ela, por amor agora, volte para ajudá-la. Agora, é claro que não vem com aquele compromisso de ser pai, mãe, você estará de uma forma distante, sem atuar diretamente na pessoa, mas você estará sempre próximo, auxiliando, ajudando, amando, não porque você deve, mas porque você aprendeu a amar desinteressadamente, e ela é um precioso espírito desse teu amor do passado de jornada, entre tantos outros. Então, queridos irmãos, é isso que eu quero deixar claro. Ao compulsivo e aquele que cuida, aquele que está diretamente envolvido, isso não acontece ao acaso. Isso é resultado das escolhas equivocadas do passado. No futuro, depois de um longo tempo, uma coisa é certa: esse que aprendeu a amar além da conta, porque devia, desenvolverá um amor tão grande que não vai ficar restrito só àquele que está próximo, mas a todos à sua volta. Vai se tornar um espírito mais maduro, mais capaz de amar e mais feliz porque vive o amor que o Cristo disse que viveria. E o outro também terá uma grande oportunidade, uma grande experiência de entender o que é um amor que se sacrifica, apesar de você maltratar, perseguir, cobrar, que é o adicto cobrando e criando um problema para o outro. Ele está em desequilíbrio, por isso que ele faz aquilo, mas é a oportunidade de ter um exemplo. Ao desencarnar ele vai poder ver: eu estava em desequilíbrio, perseguia, cobrava, criei problemas terríveis, e esse irmão não desistiu de mim. Ah, sim, ele me devia, sim devia, mas ele fez o que pôde para corrigir, e agora chega a hora dele aprender. Então, queridos irmãos, vão se instruir, busque na fonte em que todos nós bebemos o entendimento para que vocês possam discernir de como bem utilizar de vosso amor, porque a finalidade de estarmos encarnados é amar e compreender. Meus queridos e amados irmãos, obrigado por vossa paciência, obrigado por vossa atenção, aos queridos irmãos desta casa pela confiança que têm depositado no meu trabalho de tentar expor, esclarecer e falar um pouco dos ensinamentos, sobretudo ao Senhor da vida, Mestre Jesus o Cristo, a Frei Luiz e o Senhor Luiz da Rocha Lima, que apresentaram esse projeto que a gente vê na Terra ao Mestre e que lhe foi concedido esse trabalho maravilhoso, que é uma bênção para todos nós encarnados. Meus amados irmãos, namastê. Palavras de luz do nosso irmão Odilon, que certamente tocou o coração de todos nós.